Do Emerson Pansieri, o pai da informação. Azopans, diga. Veja bem, ontem assistindo atentamente o jogo e depois atentamente acompanhando também a coletiva do Pepa, entendi muito bem o que ele quis dizer. De um time que tá aí, vai competir, ganhar de adversários como o Fluminense, que é tido e havido como a grande sensação da temporada, ao lado do Palmeiras naturalmente. Acho que em linhas gerais o Cruzeiro fez um grande jogo, quer dizer, mas perdeu, quando o Atlético perde vocês batem e tal, calma que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Por enquanto o Cruzeiro acho que fez um bom jogo, mas a desestabilidade depois do sururu do penal, ali eu acho que azedou a garapa, hein, Pansi? Ô HG, um abraço pra você, Everton, também pro Simões, pra quem nos acompanha aqui na Turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro, parceiro oficial do Cruzeirão. Ô Everton, eu vou trazer a sensação de quem estava no campo, no gramado, fazendo a cobertura para Itatiaia. Entenda, não é comentário, é observação. Então isso tem um pouco de informação também, eu acho. Eu acredito que aquele pênalti não marcado desestabilizou o Cruzeiro. Eu acho que ali o Cruzeiro, se faz o gol, ele teria uma chance enorme de buscar esse empate por conta da questão do André ter sido expulso. E acaba que, por conta daquele cenário, os jogadores ficaram também ali um pouco nervosos, né? Aquilo ali abate. Mas o legal é que o Pepa, ele já chega na coletiva e já responde, tá tudo resolvido. O Bruno Rodrigues é o batedor, já conversamos, ou seja, a gente sabe que não tem num vestiário... Nesse caso, poucas ideias, né? Tem que chegar e se impor. Ele colocou as ideias dele... é o Bruno, já conversei, não foi ideal, foi uma situação desagradável, foi uma situação desagradável, e aí tá resolvida essa situação para que numa próxima vez, se isso acontecer, o Bruno pega e bate o pênalti, acabou. Agora, em relação ao jogo em si, o jogo contra o Corinthians também, o Cruzeiro fez um jogo consistente, mas perdeu, né? Perdeu a partida. E além disso, a gente precisa lembrar, o Cruzeiro teve 3 baixas ontem em relação ao jogo do Santos. O Bilu, que estava se firmando como titular, o Ramiro suspenso e o Richard por conta dessa situação da citação no MP, no Ministério Público de Goiás. Ô Simões, antes da gente seguir aqui falando do Cruzeiro, há coisas que precisam de fato de uma separação aí na análise, né? Uma coisa é você analisar, uma derrota é sempre uma derrota, você deixou de somar pontos, o adversário veio aqui, te matou com 2-0 e tal, mas em linhas gerais, diante da expectativa do Alexandre Simões, gerada em cima do início da temporada e do início de Brasileiro, como é que você faz uma avaliação mais resumida, pelo menos por enquanto, do Cruzeiro ontem? Olha, o Everton, eu acredito que o ponto principal, porque a gente precisa avaliar cada clube de acordo com o campeonato que ele vai disputar. O campeonato do Cruzeiro, eu acho que a posição dele é além do campeonato que ele procura, tá? Que o próprio Cruzeiro procura. E a gente percebe isso pelo tamanho do investimento, tá? O Cruzeiro até agora jogou 5 vezes na Série A do Campeonato Brasileiro, começou a competição carregando nas costas uma escrita enorme de não vencer times da Série A, desde que foi à Série B, tá? E o Cruzeiro fez 5 partidas em que ele não foi inferior a nenhum adversário. Não foi inferior a nenhum adversário. Na estreia contra o Corinthians, eu acho que o resultado foi até mais injusto que o de ontem, tá? Embora o de ontem também, o Cruzeiro poderia ter empatado, poderia ter vencido, e concordo com o Pansieri da análise em relação ao pênalti. Eu só acho que, eu não fico neutro na situação, eu acho que o Henrique Dourado errou. Eu acho que o Henrique Dourado errou. Eu também tô com você. Porque ele desestabilizou o Bruno Rodrigues. Inclusive, na segunda cobrança, ele passa e fala alguma coisa. Pode ser de cabeça quente, pode ser todo mundo querendo ganhar, ok. Mas, de toda forma, não foi uma postura correta do Henrique Dourado naquela questão toda. Acho até que ele é melhor batedor de pênalti do que o Bruno Rodrigues. Mas isso é uma coisa que se define antes, não é na hora que acontece, né? Então, isso é uma situação. Agora, é interessante porque o futebol ele é muito baseado em resultado. E eu vejo a apresentação de ontem do Cruzeiro como uma apresentação superior à de sábado passado contra o Santos, quando ele venceu. Aí entra o quê? A qualidade do adversário. O Fluminense hoje, ao lado do Palmeiras, né, são os 2 melhores times do Brasil, estilos totalmente diferentes. Acho até o Palmeiras mais equilibrado do que o Fluminense, mas são os 2 melhores times. O Cruzeiro fez uma atuação surpreendente
diante de um dos 2 melhores times do Brasil e acho que jogou até mais do que jogou contra o Santos. Não é fácil você jogar contra o Fluminense e ter o volume de jogo que o Cruzeiro teve, mais do que isso, criar o número de chances que criou. Agora, até quando a gente fala de chances, a qualidade entra, né? Porque o Cruzeiro teve algumas oportunidades ali que se cai no pé. Para remate, do né? Cano, do Arias, dificilmente deixaria de ser gol. Para remate, para matar o jogo, né? O Fluminense quando chega, o Cano guarda mesmo, é impressionante. E é interessante, porque o Cudê outro dia falou uma coisa que realmente é muito importante, e isso já existe até um estudo. O gol mais difícil do jogo é o primeiro gol. Então, num campeonato brasileiro que começa com um equilíbrio tão grande, e eu não me recordo de uma Série A por pontos corridos tão equilibrada, o primeiro gol vale demais, e vale mesmo, vale demais. Então, vamos pegar, por exemplo, aquele Atlético e Botafogo, vamos citar só porque como exemplo, o Atlético teve 2 grandes chances para abrir o placar, o Botafogo abriu, o jogo virou. Entendeu? O jogo teve uma virada. O Cruzeiro e Corinthians, o primeiro gol do Corinthians estabilizou o Cruzeiro. O gol do Cano, no final do gol do Fluminense do Ganso, no final do primeiro tempo, promoveu uma injustiça, que o Cruzeiro foi muito superior na primeira etapa, mudou o jogo. Então, o primeiro gol é o gol mais difícil do jogo. O Cruzeiro teve as suas oportunidades de alcançar este primeiro gol e falhou, principalmente na finalização. E quando